sei que é um esforço para todos estarem aqui, depois de um longo dia de trabalho. Mas a gente traz um tema muito importante para o nosso pronto-socorro e para a instituição em geral, que é a sepsis, né? O protocolo de sepsis, como que a gente vai realizar o cuidado desse doente quando a gente se enquadra nos critérios de sepsis. Então, a CCIH, a Vívia e o Flavinho sempre vem nos apoiando nesse quesito, né? Sempre de perto, acompanhando os dados, a gente analisa cada paciente que entra no pronto-socorro, um por um, como que foi o atendimento, quem realizou o atendimento, se foi coletada a hemocultura, se foi coletado o lactato, se o antibiótico foi feito de forma adequada, né? E se foi administrado um antibiótico adequado. Então, a importância da gente estar aqui hoje, gente, a gente planeja aí 1 hora de reunião, sei que está todo mundo cansado, é mais para a gente alinhar o protocolo de sepsis, a gente vem no esforço, assim, institucional mesmo, com todos os setores administrativos, a TI, os coordenadores, de possibilitar que esse paciente seja bem assistido. E a gente tem feito alguns trabalhos recentes, conjuntamente com a TI, para que a gente possa alertar, né, vocês, o médico assistente que está ali na ponta, e que a gente conte com uma inteligência aí do sistema para alertar que esse doente é um possível sepsis. Então, às vezes, o sistema vai te alertar, a gente colocou vários quesitos ali entre exame laboratorial, né, dados vitais desse doente, que alerta o médico se a gente está diante de uma possível sepsis ou não. Por isso a importância de hoje, alguns cirurgiões estão aí, né, agradeço a presença, também estarem presentes na reunião, porque se alertar se é sepsis, se ele tiver alguma dúvida, ele pode recorrer com a equipe da clínica, né, para a gente confirmar ou não a sepsis. Não quer dizer que o sistema vai alertar e o paciente se enquadra já com o sepsis, mas ele tem que te alertar e você vai classificar como sim ou não. Então, o Flavinho vai explicar um pouquinho desse protocolo hoje, que a gente já consegue integrar ele via TASI, né? E ele vai explicar como que vai funcionar isso agora, daqui para frente. E a gente precisa muito da participação de vocês, das análises críticas, de como que está sendo o andamento desse protocolo. A gente começou com o start agora, na segunda-feira. Hoje mesmo a gente teve um paciente que se enquadrou em sepsis, o sistema não alertou, mas os dados não estavam integrados. Então, a gente vai precisar da observação de vocês, para a gente saber como que vai rodar esse piloto, né? A gente já começou a rodar, foi uma estruturação longa aí, com várias reuniões, né, que demandou muito tempo, mas acredito que a gente vai ser bem assertivo nesse paciente, a gente vai ter um resultado muito bom para o paciente, né? E até para vocês também ficarem alertas aí. Vou passar a palavra para o Flavinho aí, agradeço já sempre a colaboração, Flavinho, muito obrigada aí pela nosso apoio aí com o PA, em todas as reuniões, em todos os temas aí. Bom, então vamos lá, Lu. A CCH e PA não tem como andar separado, né? A gente anda junto mesmo, né? E a gente está ficando figurinha já carimbada aqui nas reuniões, né? Hoje, gente, eu vou fazer uma reunião um pouquinho diferente, né? Eu não vou falar tanto da teoria de sepsis, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já mais ou menos sabe, a gente já fez treinamentos. O objetivo nosso hoje aqui, a gente pode até depois fazer um treinamento de sepsis, não tem problema nenhum, a gente está à disposição para ajudar, apesar que eu acho que vocês vão saber mais do que eu, né? Mas o objetivo nosso hoje aqui é trazer para vocês, eu falo, o outro lado. O que é o outro lado, né? Como que o hospital enxerga e como que a gente trabalha e como que a gente estuda, né, a assistência do nosso paciente. No nosso caso específico, na interface grande da gente, da infectologia, da CCH com o PA, do paciente com sepsis, né? Então, como que funciona? Na verdade, nós temos um protocolo de sepsis já estabelecido desde a abertura do hospital. Esse protocolo ele vem sendo trabalhado e atualizado e remodelado aí ao longo de toda a existência do hospital, né? E no último ano, né, a gente trabalhou muito firme, os coordenadores, né, da gente na CCH, né, a coordenação do PA, a coordenação da clínica médica e da terapia intensiva, na busca de um aperfeiçoamento desse protocolo e principalmente na busca de um aperfeiçoamento das ferramentas que pudessem permitir que a gente, né, que faz a análise dos dados gerados através do sistema atual, né, que faz esse monitoramento para a gente,
que esses dados pudessem ser mais fidedignos, que esses dados pudessem ser de mais fácil interpretação. Afinal de contas, ninguém quer ficar preso numa tabela de Excel, né, durante horas ou dias, né? Qualquer um dos coordenadores, a gente tem um monte de outras coisas para fazer. Bom, então eu vou trazer um pouquinho, vou fazer um pouquinho de um flashback, só para vocês entenderem, né, como foi feito até agora, e aí eu vou mostrar para vocês essa ferramenta que começou agora na segunda-feira, mas que já vem sendo estudada e trabalhada e discutida já há vários meses, junto às coordenações, não só as coordenações médicas, como coordenação de laboratório, enfermagem, TI, né, e que a gente espera que ela sirva para a gente tanto na análise, como seja uma ferramenta de apoio para todo mundo que está também na assistência direta, servindo como um alerta de um paciente que pode estar evoluindo com um quadro de sepse. Então, vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Eu não fiz uma apresentação formal, mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Só me sinaliza na hora que vocês estiverem vendo a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Flavinho. Sim, doutor Flávio. Então tá bom. Isso aqui todo mundo conhece, né? Esse é o TASI nosso, né? No horizonte. Por que eu estou mostrando essa tela do TASI para todo mundo? Porque uma das premissas nossas, uma das nossas preocupações é de tentar publicizar, tentar deixar uma maneira de consulta mais fácil, né, dos instrumentos que a gente constrói, né? No caso específico aqui, a gente queria ter um local de relativamente fácil acesso, que todo mundo pudesse encontrar, para a gente poder colocar os protocolos do hospital, neles o protocolo de sepse, né? Então a gente descobriu dentro do TASI uma função que se chama consulta da qualidade. Dentro dessa pasta, vou rezar para abrir, abriu, né? A gente tem vários protocolos, não só os protocolos de síndromes infecciosas, como protocolo de tudo no hospital, né, aqui. E é claro que os protocolos mais bonitos, mais interessantes e mais bem feitos, né, que são os nossos da infectologia, né, claro, puxando a sardinha, né, eles vão estar aqui na página 3, né, e a gente tem aqui, ó, o protocolo da linha de cuidado de sepse do Horizonte, que eu não vou ler ele inteiro, mas eu vou mostrar para vocês que a gente clicando naquele clipezinho, a gente tem acesso ao protocolo de sepse, que tem uma versão agora mais atualizada do que essa, e que a gente não subiu ainda para o sistema, que eu vou só confirmar, né, algumas informações, eu vou discutir ainda com a terapia intensiva, principalmente a abordagem de terapia antimicrobiana empírica no CTI, né? A gente tem uma proposta, mas que a gente quer validar com o coordenador, com os horizontais, para também pegar a opinião deles, né, já que é muito importante isso para a gente. Esse protocolo, para quem não conhece, ele tem uma parte teórica inicial, que é o corpo de qualquer protocolo que a gente tem que ter para a questão de gestão de qualidade e tudo mais. Mas assim, se a pessoa tiver com muita pressa, ela pode passar essa parte toda aqui e cair lá no finalzinho, a partir da página 12. Por que eu falo isso? Porque a gente tenta disponibilizar no protocolo, né, todo o nosso protocolo de antibiótico terapia empírica, né, das infecções comunitárias, né, e aí a gente tenta colocar por síndrome infecciosa e por sítio de infecção, a gente tem aqui atualizado, essa versão está atualizada, né, e no final, para também dar um suporte para o pronto atendimento, que também vem pacientes reinternados, a gente deixa o perfil de sensibilidade do hospital, né? Esse aqui está desatualizado, nós temos um novo que eu vou subir para aqui, talvez já na próxima semana, né? Então a gente disponibiliza para todo mundo. Quem tiver a oportunidade e a curiosidade, o protocolo ele está disponível e todo mundo tem acesso a ele, né? Bom, o protocolo de sepse nosso segue as recomendações do Sepsis Survivors, do ILAS, né? Então a gente considera a sepse, né, como uma síndrome infecciosa e uma disfunção orgânica, e a gente monitora, né, alguns pontos do protocolo de sepse, né? São os pontos clássicos, né, que qualquer processo de auditoria de assistência, e não só da auditoria, como também de qualidade de assistência, a gente tem que monitorar, né? Então, o que a gente monitora? Só para vocês terem uma ideia. A gente, mensalmente, a gente apresenta, né, para a diretoria, a gente apresenta numa reunião que estão todos os coordenadores, gerentes, né, os resultados do protocolo de sepse. Esse aqui eu abri um meio aleatório aqui, só para vocês terem uma ideia.
Deixa eu pegar o último da gente, que eu já mostro para vocês. Não, pode ser esse aqui mesmo. Tá bom, na verdade esse é o último, só está com o nome errado. Né? Então aqui a gente tem um indicador do protocolo, né? O nosso protocolo último teve uma adesão de 68,9%. Fala, poxa, mas tão baixo, não chegou nem a 70%. É porque para a gente a análise do protocolo é tudo ou nada. Ou fechou todos os indicadores e ganhou ponto, ou se faltar um, perde ponto. Não entra como ele de acordo. É mais ou menos num formato de bundle, né? Igual quando a gente faz o bundle de PAV, o bundle de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. O pronto atendimento é o nosso grande fornecedor de dados. Né? Então, assim, isso aqui é, historicamente, sempre o pronto atendimento foi responsável por 70% a 80% dos pacientes que nós analisamos no protocolo de sepse. Quer dizer que não acontece sepse no CTI, não acontece sepse na unidade de internação? Claro que acontece. Por isso que a gente sempre achou que a nossa ferramenta anterior ela era um pouco míope, né, para enxergar essas sepses, né, nesses pacientes que já estavam internados. Talvez assim, o pronto atendimento esteja mesmo no volume adequado, a gente não esteja enxergando a sepse do paciente internado. Daí a nossa busca por uma ferramenta que talvez venha a suprir essa possível, né, deficiência que a gente já pensa que exista. Né? Bom, o que a gente analisa? A gente analisa, né, um antibiótico menor que 1 hora, né, a coleta do lactato, o indicador de coleta de hemocultura, né, a escolha adequada de antibiótico terapia, né, para aquele sítio infeccioso, e o tempo porta-antibiótico, né, que a Luciana traz para a gente, específico do pronto atendimento, e também monitoramos a reposição volêmica. Né? Não fica aqui nessa análise, mas a gente também analisa e eu vou mostrar para vocês. E aí a gente faz toda uma análise, a nossa letalidade de sepse no Instituto Horizonte, ela está em 31%, né, e a gente analisa cada óbito, né, o que poderia ter sido um fator, né, um fator evitável ou não evitável. Então, o paciente evoluiu para óbito com a sepse, foram causas intrínsecas do paciente, ou teve alguma coisa que a gente poderia ter feito, que poderia, talvez, ter modificado um pouco o quadro do paciente. Então, a gente faz essa análise toda e a gente chega nos planos de ação. Né? Então, essa daqui foi a última que a gente apresentou, né? Na semana que vem eu já vou apresentar do próximo mês. Esse daqui é interessante, que ele tem um compilado, né, da análise que a gente faz, a gente fez uma análise do ano inteiro. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, em azul nessa curva aí, seria o cumprimento total, né, do protocolo de sepse, e ao longo de 2022 a gente viu, né, ele oscila bastante, mas a gente viu uma tendência, né, quando a gente vê a linha de tendência, uma tendência de maior adesão ao protocolo de sepse, isso é bom, né, isso é muito bom no Instituto Horizonte. E uma coisa interessante, né, um fenômeno interessante, que as pessoas aderiam mais ao protocolo de sepse, mas a gente viu uma tendência também de aumento da letalidade. E a gente foi estudar e a gente, na verdade, viu que esse aumento de tendência foi porque os pacientes do Instituto Horizonte, eles estão se tornando mais graves, né? São pacientes com uma maior demanda clínica. Então, acaba que talvez isso, né, claro que pode ter outros fatores, mas isso é uma das coisas que a gente descobriu, que pode ter aumentado essa letalidade, que estava girando em torno aí de 40%, né, e que agora está 31%, né, e estabilizou nessa média. E aqui, para vocês terem uma ideia, né, que a gente analisa cada um dos fatores, né, que compõem o protocolo de sepse. E a gente vê, né, que alguns desses indicadores, eles têm uma adesão maior, como o antibiótico correto, né? Essa análise, a gente da infectologia, quem faz, a gente olha paciente por paciente, né? E alguns nem tão, uma adesão não tão boa, como reposição volêmica, alguns problemas com relação à coleta de exames, né, que a gente veio trabalhando ao longo do ano, né, para poder fazer isso melhorar, isso não só no pronto atendimento, como também no CTI e na unidade de internação. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente trabalha os dados do protocolo de sepse, como que a gente analisa e tenta reverter isso em possíveis ações de melhoria, né, a serem estabelecidas no hospital. Né? Só para vocês terem uma ideia, a ferramenta que nós temos hoje, ela se chama Flux, ela gera uma planilha para a gente, né? Essa planilha aqui é a última que nós temos,
né? E ela, claro que ela não é toda coloridinha assim. Isso aqui eu já fiz a análise, né, dessa planilha. Essa planilha, então, eu analiso prontuário por prontuário e a gente olha cada uma dessas variáveis aqui, né, para a gente poder chegar naquela análise global, né, que a gente apresenta para a diretoria e para as demais coordenações, né? Aqui é um consenso meu comigo mesmo, né, vozes na minha cabeça, né? Então eu deixo aqui de verde, né, os pacientes que eram sepse e que cumpriram de forma adequada todos os requisitos do protocolo de sepse, os de amarelos que não eram sepse, que foram alertados, né, que foram pescados lá pelo sistema, e em vermelho, né, o que era sepse e teve algum ou outro problema com alguma variável, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como que a gente trabalha esses dados de sepse, que hoje são gerados no pronto atendimento pelo Opflux, que busca alguns deflagradores, né, e também quando vocês acionam o botãozinho lá do protocolo de sepse na evolução. Então, o que a gente veio tentando fazer? A gente foi vendo alguns problemas ao longo do ano e algumas coisas que a gente ainda tem que corrigir, né? Uma das coisas que a gente observou é que, às vezes, e isso é factível, isso pode acontecer, não quer dizer que é má assistência, né? Um paciente, eventualmente, só vai florescer a sepse dele, vai apresentar mesmo um quadro um pouco mais florido e completo algum tempo depois, né? E isso eu levo em consideração na análise. Então, eventualmente, um paciente que chegou com um quadro que não caracterizava nem como síndrome de resposta inflamatória sistêmica e que algum tempo depois ele apresentou isso e foi prontamente atendido pelo colega, a gente considera como adequado, né? Porque a gente entende eventualmente a dificuldade que a gente tem de diagnóstico mesmo, né? Os quadros às vezes muito confusos. Mas a gente ainda vê, né? E aí eu tentei tirar aqui o nome da paciente, né? Que eventualmente algumas premissas importantes do protocolo de sepsis ainda não estão sendo bem seguidas. Essa é uma paciente que está internada, né? Ela tem, né, um quadro de uma infecção urinária, uma pielonefrite, né? Esse foi o exame de chegada dela no pronto atendimento e tinha um lactato mais alto e deixa eu salvar, não. E acabou que ela não recebeu uma reposição volêmica, né? Aí a gente foi ver no outro dia, já a paciente já internada, né? Ela tinha uma outra doença associada, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, né? E a gente potencializou um pouquinho mais a hidratação desse paciente. E não tinha um segundo lactato para poder avaliar. Ela tinha, então, uma acidose ali que passou despercebida. Então, são esses detalhes, né, que a gente quer corrigir, né, e que a gente quer aprimorar. E aí, ao longo do tempo todo ao longo do tempo aí nas discussões que a gente vai parar de compartilhar um pouquinho aqui, nas discussões que a gente tem com as coordenações, a gente pensou, né, nós temos hoje um sistema, uma ferramenta, que ela nos auxilia na, na avaliação dos casos, mas a gente não tem nada, né, que possa auxiliar, né, o médico que está na assistência, né, o médico, o enfermeiro, alguma coisa que servisse como uma ferramenta de apoio para as pessoas, né? É muito baseada no exemplo que a gente tem do Laura, né, desses sistemas de alerta. E aí, durante todo esse período de discussão e tudo mais, a gente, com a tecnologia de informação, eles trouxeram para a gente que seria possível a gente tentar fazer uma ferramenta que ela serviria não só, né, para formar para a gente relatórios para análise, né, como ela poderia gerar um alerta também que desse um suporte para o colega plantonista num diagnóstico mais precoce da sepse, né? Essa ferramenta ela é baseada em um sistema que tem dentro do TASI. Esse sistema se chama Mentor, né? Esse sistema é um sistema de alertas e que a gente consegue fazer parametrizações, né? Ele puxa dados de dentro do sistema TASI, dos vários locais do sistema TASI, né? E ele consegue fazer o cruzamento de dados, né? E a partir desse cruzamento de dados, ele tem uma inteligência artificial que consegue gerar um alerta, e esse alerta a gente consegue parametrizar. Bom, ao longo de umas boas reuniões, né, a Lu
está presente em todas, né? Muita discussão, muito suor entre todas as coordenações, né? A gente conseguiu chegar num consenso. O que a gente tinha? A gente tinha, na verdade, que montar uma ferramenta que fosse gerar um alerta para pronto atendimento, unidade de internação e CTI. Isso é a mesma coisa a gente comparar banana, maçã e abacate, né? Então, assim, tudo é fruta, mas são completamente diferentes, né? Os pacientes são diferentes, principalmente os pacientes da terapia intensiva. E qual que foi uma das grandes preocupações que nós tínhamos? Nós queríamos que gerasse um alerta, mas que ele não fosse um alerta que disparasse demais, né, para ele perder a credibilidade. Essa é uma coisa que alerta toda hora por conta de nada, né, ele perde a credibilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não queria uma coisa específica demais que não alertasse hora nenhuma. Então, durante, eu diria, alguns meses, né, a gente ficou quebrando a cabeça para tentar montar esse quebra-cabeça de como parametrizar esse alerta. E é o que eu vou mostrar para vocês. Então, nós conseguimos chegar num consenso de que o paciente do pronto atendimento e da unidade de internação, eles são mais ou menos parecidos, né? Então, a gente poderia talvez usar as mesmas variáveis para montar o alerta do paciente do pronto atendimento e da unidade de internação. Mas o paciente da terapia intensiva, ele é completamente diferente. Ele é um paciente que já é inflamado de natureza, ele já tem os dados alterados pela própria natureza da gravidade da doença que já levou ele para a terapia intensiva, né? E isso na terapia intensiva, se a gente usasse os mesmos parâmetros da unidade de internação e do pronto atendimento, né, o plantonista da terapia intensiva ele ia viver só para descartar alerta, né? Então a gente chegou num consenso que a terapia intensiva seria completamente diferente. Como que o nosso sistema, como que a nossa ferramenta, ela vai deflagrar o alerta para a gente, né? No pronto atendimento e na unidade de internação, esse alerta ele será deflagrado quando o paciente preencher 2 critérios de CIRS e um critério de disfunção orgânica, né? O TASI, ele consegue separar dentro do mentor o que é CIRS e o que é disfunção orgânica. A disfunção orgânica é muito baseada em exames, e aí a gente tinha um empecilho, né? Porque os nossos exames não estavam bem integrados, né? O TASI com o sistema do laboratório que fornece serviço para a gente. A TI conseguiu, ao longo do tempo, integrar esses exames, né? A maioria dos exames já está bem integrado, principalmente os exames de sepse, né? Do protocolo de sepse, eles estão bem integrados, então agora já é possível. Na terapia intensiva, né, a gente chegou à conclusão de que os sinais de síndrome de CIRS, né, ficariam sensíveis demais, a gente retirou isso e a gente tirou também de consenso entre a gente que na terapia intensiva esse alerta vai deflagrar com 3 disfunções orgânicas. E a gente vai tateando, a gente vai alertar muito, vai alertar pouco, a gente não sabe, né? A gente vai tateando isso, né? E a gente vai tentar modular esse sistema de forma que ele realmente sirva como uma ferramenta de apoio, né? Talvez no pronto atendimento menos utilizada, porque é diferente a assistência do pronto atendimento, mas talvez bem utilizada na unidade de internação, principalmente, né? Que a gente acha que é o mais difícil da gente diagnosticar a sepsis de forma precoce, né? E também na terapia intensiva, né? Então, é uma ferramenta que vai aparecer. Vou mostrar para vocês, então, né, já que eu falei dessa ferramenta, vou mostrar ela para vocês. O que é essa ferramenta? Na verdade, essa ferramenta, e aí eu trouxe aqui como que está o POP, né? Esse POP a gente pode disponibilizar para todo mundo. O que é essa ferramenta? Na verdade, é literalmente um alerta, né? Então, quando o paciente preencher algumas variáveis do protocolo de sepse, o TASI, que vai ficar fazendo a leitura sistemática, né, e ele vai perceber isso, ele vai cruzar os dados e vai, assim que preenche os critérios para ele deflagrar esse alerta, ele vai deflagrar um alerta. Vou aumentar um pouquinho aqui a tela para poder ver se melhora um pouquinho a visualização para todo mundo, né? Bom, o pontapé inicial do nosso alerta, né, do nosso sistema, ele está baseado na equipe de enfermagem, né? E por que da equipe de enfermagem e não a equipe médica para definir isso? Porque a equipe de enfermagem, principalmente o paciente internado, é quem mais mexe no prontuário, né? O médico, às vezes, vai lá, mexe uma vez no prontuário, só vai abrir esse prontuário no dia seguinte. Se esse paciente não tiver nenhuma intercorrência,
ele não vai ser acessado mais pelo médico, mas a enfermagem acessa toda hora, né? Então, a gente chegamos à conclusão que esse alerta seria mais bem aproveitado e visto de uma maneira mais precoce se ele alertasse inicialmente para a equipe de enfermagem. Para quem da equipe de enfermagem? Para o técnico de enfermagem. E aí ele aparece dessa forma para o técnico, né? Isso aqui, gente, é uma tela padrão, tá bom? Ela é um treinamento padrão da Philips. Os nossos critérios são diferentes, a gente estudou um pouquinho mais para poder montar os nossos critérios, então só dois CIRs não deflagra não, tem que ter mais coisa, tá? É uma coisa padrão, mas só para vocês verem o layout, como que ele aparece. Então vai aparecer para o técnico de enfermagem, só foram detectados sinais de alerta para sepse. E aí tem uma perguntinha para ele aqui, ó. O paciente está com suspeita de infecção. Favor comunicar ao médico para avaliar a necessidade de inclusão do paciente no protocolo. E aí, o enfermeiro e o técnico vão clicar um sim, né? E vão avisar o médico, né? Basta clicar um sim e ficar por aí, né? E pronto, seja o que Deus quiser. Não, ele foi alertado e a equipe de enfermagem está sendo toda treinada também nesse protocolo para, na hora que chegar esse alerta, ele vai clicar o sim e vai chamar o médico, né? Se já for um paciente que já foi conversado com a equipe de enfermagem, que ele não vai entrar no protocolo de sepse, paciente principalmente em fim de vida, né, o técnico de enfermagem pode simplesmente vir aqui e fechar, né, essa tela, vai aparecer uma telinha de justificativa que ele coloca lá para ele, entendeu? Na maior parte das vezes a gente acha que ele vai clicar sim, né, porque a maior parte dos pacientes que desenvolverem sinais de sepse é porque vão ser sepse mesmo, né, e vão entrar no protocolo. Então, quando ele clica o sim, e aí ele vai avisar o médico plantonista, né? Ó, doutor, alertou sepse aqui, né? Então, vai aparecer isso aqui para o médico, né? Bom, é uma tela muito parecida com a da enfermagem, então vai aparecer, ó, foram detectados sinais de alerta de sepse. Selecione sim para continuar o protocolo e não para afastar sepse. Então, vamos supor, não é sepse, é qualquer outra coisa lá que alertou isso aqui, o médico vai dar um não, vai aparecer uma telinha justificativa, ele justifica ali, ponto final. Acabou, isso não vai alertar para ele, né? Se ele clicar sim, né, ele vai continuar no protocolo de sepse. Parece que é uma coisa muito demorada, mas é porque a gente está mostrando a tela. A coisa ela é mais dinâmica, ela é mais rápida, tá, gente? A gente não acha que vai ser um processo muito moroso, não. Então, o que que acontece? Clicou sim, ele dá continuidade no protocolo de sepse, né? E aí, qual que é a outra preocupação, né? Bom, ele deu sim, né? E aí, essa é uma tela que também a gente até discutiu quando estava na TI, se a gente conseguiria mudar um pouquinho o texto, ou mudar um pouquinho o layout do pop-up que aparece, mas é uma coisa intrínseca da Philips, né? Então, não tem como mexer nisso. Então, a gente tem que ficar atento, né? Porque vem a pergunta do paciente em fim de vida, né? Acho que no pronto atendimento isso é um pouco mais difícil, né? A gente está de cara com o paciente, a gente muitas vezes não conhece o paciente, a família não sabe falar. Então, assim, talvez seja uma coisa menos, a não ser que a família já chegue falando com o plantonista, né? Talvez não tenha tanto problema, né? E aí o que que acontece? É a confirmação final, né, de que esse paciente vai entrar no protocolo de sepse. Que aí ele coloca, o sistema identificou critérios sugestivos para sepse nesse paciente. Paciente em cuidados de fim de vida, e aí a gente até perguntou para a TI, não tem como colocar esse sim apagadinho e esse não mais destacado? Eles falaram que não. Se o médico clicar em sim, é paciente em cuidados de fim de vida, ele não entra no protocolo, ele sai do protocolo. A gente vai clicar em não, né, para o paciente continuar no protocolo de sepse, né? Aí vai aparecer, né, para o médico uma tela que a gente, na verdade, é só para a gente acrescentar alguma outra coisa que a gente quiser. Se não quiser acrescentar nada, não precisa acrescentar nada nessa tela, né? E aí aparece, né, no final de tudo, né, que é o finalzinho dessa tela, né, essa ação aqui, ó, que vai ser consultar o protocolo, justificar se ele quiser, né, não é excepção, não, justifica e tira, ou gerar uma ação, né? No que gera ação, qual que é a ação que a gente gera através desse alerta? O Tazil ele não tem uma inteligência artificial forte o suficiente para gerar ações de prescrição. A inteligência artificial dele não chega a tanto. Então, a gente consegue gerar que tipo de ação?
principalmente a ação inicial de encaminhar para o protocolo de sepse para os exames. Então, isso já facilita um pouco a vida do colega plantonista, de que já joga para essa tela, que é a tela dos protocolos, né? Essa tela, a gente também chega por ela na CPOE, né? Quando a gente faz a prescrição, entra lá em protocolos, a gente também chega por ela. Né? Então, aqui, o médico pode selecionar todos, quando ele seleciona todos aqui, vai marcar tudo, né? E aí, isso já vai automaticamente para a prescrição, já facilita um pouquinho. A gente, infelizmente, não consegue colocar, por exemplo, de forma automatizada, né, o volume, a gente ainda não tem essa principalmente, reposição volêmica, infelizmente a gente não consegue. O antibiótico, isso a gente não consegue colocar de forma parametrizada. Mas já é alguma coisa. O objetivo, na verdade, dessa ferramenta é claro, facilitar um pouquinho a prescrição, mas ela é muito mais uma ferramenta de apoio ao diagnóstico, né? De forma precoce. Por quê? Como o TASI, ele vai estar monitorando, né, em tempo real, e aí ele faz essa leitura de tempos em tempos. Por exemplo, de dados vitais, o TASI roda uma leitura a cada 6 horas. De exames, ele roda uma leitura a cada 24 horas. Quando a gente confirma um protocolo de sepse, ele para de rodar naquele paciente, só vai voltar a rodar daí a 5 dias, né? Porque senão ele vai alertar todo dia, e o cara já está, inclusive, sendo tratado, né? Então ele para e ele volta só daí a 5 dias para ver o alerta, né? E aí a última tela que eu vou mostrar para vocês é essa tela aqui que não aparece para vocês, né? Tem como consultá-la? Tem, vai lá em escalas e índices, vai aparecer, né? Mas é uma tela que talvez vai ser mais de interesse para a gente que faz a análise, né, do atendimento e para a gente poder ver de uma forma global, de uma forma geral, o atendimento de sepse, né? Em que aqui a gente tem a data e hora, né, de cada uma daquelas ações, né? Então, quando ele foi alertado, a equipe de enfermagem, a ação médica, então a gente consegue monitorar esses tempos, então a gente consegue ver. Todo esse protocolo, ele tem uma vantagem para a gente nessa ferramenta, que ele se torna rastreável, né? Então a gente consegue analisar e a gente consegue ver nesse protocolo, através dessa ferramenta, né, onde que pode estar os nossos possíveis gargalos, para que a gente possa atuar e tentar aí de forma bem específica mesmo, uma forma bem pontual mesmo, a gente pegar, né, esses pontos que são fragilidades, né? Então, hoje era mais para a gente trazer essa ferramenta para vocês, né? Ela já está rodando, né? Assim, está alertando, hora sim, hora não. A gente está dando um tempinho a mais para ela, para a gente ver o que, para a gente ter dados, né, para analisar um pouquinho mais. Mas é uma ferramenta que a gente vai fazer ela funcionar, né? Se ela não estiver funcionando nesse primeiro momento, a gente vai entender o que é que está acontecendo para que ela possa vir a funcionar, porque a gente acha que não só para a gente, no ponto de vista de coordenação, de avaliação, como do ponto de vista de apoio a diagnóstico precoce e na sepse, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais rápido instituir as medidas de tratamento, melhor o prognóstico, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que a gente vai ter bons frutos dela, né, à medida que ela for sendo cada vez mais adequada, né, que a gente for parametrizando ela cada vez melhor. Tá bom? Excelente, Flavinho. Acho que deu para entender mais ou menos a dinâmica, mas vai ficar mais fácil na hora que começar a startar, para a gente entender também se está sendo efetivo ou não, né? Então, isso a gente pode pincelar, né, de acordo com a observação de vocês, o que está sendo viável, o que não está sendo legal. Vou abrir um tempinho aí para pergunta. Acho que o Bernardo queria já perguntar alguma coisa. Pode falar aí, B. Opa, beleza? Flavinho, Lu. Estamos te ouvindo. Pode falar, Bernardo. Tive duas preocupações com. Eu parei num lugar aqui para comer um espetinho. Tem um cara tocando música ao vivo aqui. Aí eu vim o mais longe possível. Seguinte, o cuidado de fim de vida me preocupou um pouquinho, porque
É uma parte do refinamento lá do cuidado paliativo, o momento da decisão de iniciar antibiótico terapia ou não. E vai depender de uma conversa com a família muito aguda. Fala assim, ó, a gente está num ponto que a gente não vai tratar mais infecção, e ok, e a família já não quer mais esse prolongamento de fato, já está muito bem instituído. Acho difícil que isso esteja pronto, sabe? Já pronto num paciente que chega. Essa decisão, que é uma decisão meio que das últimas, né? Mas, ó, já não vai ter antibiótico. Então, isso está pronto para o paciente que vai chegar, eu estou enxergando como um gargalo possível, sabe? O que você acha para mim? Eu acho, Bernardo, que para o pronto atendimento é difícil, mas, por exemplo, na unidade de internação, né, que a ferramenta é a mesma, né, ela talvez vai ser mais acessada, entendeu? Ela seja até muito mais a unidade de internação e, eventualmente, do CTI do que do PA, né? Porque lá na unidade de internação, sim, já tem todo o preparo, o médico já conhece a família, já tem todo um relacionamento médico-paciente, né? Que no PA é mais difícil, né? O paciente explode na cara da gente, né? É muito difícil, né? Até mesmo medidas invasivas, né? A gente quase sempre peca para mais, né? Porque a gente vai não variar conhece. de médico para médico. Tem cara que vai só fazer isso em 30 segundos, tem cara que não vai conseguir fazer, entendeu? Então, Na verdade, Bernardo, a gente acha assim, na dúvida, a gente queria que aquele texto fosse assim, existem cuidados de fim de vida anotados em prontuário, mas não é possível a gente mexer, né, no texto, né? Então, assim, na dúvida, a gente considera como sepse e trata como sepse, né? É igual dengue, né? Na dúvida, hidrata, e depois a gente vê o que é. Acho que só isso, assim, se no PA tiver uma dúvida, né, no familiar, o cuidador presente na hora da admissão, eu acho que a tendência vai ser fazer, fazer, sabe? E eu acho que está correto, tem que fazer mesmo. Na dúvida, tem que fazer. Dá antibiótico, dá tudo. Apareceu uma pessoa depois e refinou a história, ok, a gente cancela tudo, não tem problema nenhum. Não, e o que acontece, Bernardo? A gente avalia o prontuário. Então, assim, vai estar lá registrado para a gente expurga o dado da análise nossa depois, entendeu? Então, assim, isso não vai afetar a análise nossa. E, ao mesmo tempo, pode auxiliar no diagnóstico precoce, né? Para todo mundo. Na dúvida, trata como sepse. A outra questão que eu diga, Lu. Não, eu estou falando que essa pauta foi até a equipe de cuidado paliativo me procurou para conversar sobre a administração de antibiótico no paciente no fim de cuidado quando vem para o PA, questionando por que a gente estava administrando. E eu falei com ela que na emergência realmente é muito difícil a gente fazer essa descrição assim rápida, e até porque a gente não pode perder o tempo ali. Então a gente tem que ser mais assertivo. Infelizmente, às vezes a gente peca um pouco para mais, né? E aí depois sobe para a unidade de internação e a linha melhor. Acho que é Ou isso tem aí. essa decisão já formalizada, Bem formalizada, né? De forma que o familiar saiba transmiti-la, né? E Exatamente. não certeza de que isso. Henrique. Então a gente pode. E a outra questão, ô Henrique, eu posso só fazer a outra, que eu já mato, só sem duas. Tem outra pessoa com a mão levantada também. Eu não vi esse recurso aqui, não. Desculpa aí. É a Vivian vai explicar tudo do protocolo para vocês também. A outra questão que eu fiquei meio preocupado a gente está vivendo os momentos, né, Lu, no PA, onde mesmo o paciente de CTI, que é talvez assim, quando tem superlotação, né, que está sendo a situação atual, não é um paciente que vai sair ali rapidinho. A gente está falando aí, às vezes, de umas 6, 8 horas de paciente lá dentro, sabe? Do PA. E esse camarada, ele pode, e principalmente lá no frenesi do plantão, né, quando está superlotado, cheio de ficha verde, aquela loucura, a gente tendo que reavaliar, volta e meia, a Lu vai mandar uma mensagem, gente, dá uma força para o apoio, que tem gente com mais de 3 horas de espera, não tem jeito, vamos embora, vai puxar ficha verde junto. Então, a situação é real mesmo, assim. E aí, esse paciente, até mesmo aos olhos da enfermagem, pode ficar um pouco cegado, porque ele chegou ali com uma sistólicazinha de 90 por 60,
uma PAzinha de 90 por 60, uma frequênciazinha de 110, um tempo de enchimento capilar identificado ali de 3, 4 segundos, mas não recebeu nenhuma medida. E beleza, coletou, abriu o protocolo, fez uma ressuscitação volêmica, né, com base nas doenças de base do paciente e tal, se tem C ou não, tal, etc. Não tem por que estender nesse mérito. Mas esse camarada, eventualmente, até que eu nunca vi isso acontecer, já vi o cara chegar chocado no PA, mas eu estou lembrando de alguém ter chocado após lá no PA, após. Ou ele chegou e recebeu uma mina rapidinho, a gente está do lado do paciente, já viu que ele não respondeu bem. Mas esse paciente que respondeu bem, ganhou uma estabilidadezinha, foi ali para 100, 110, a frequência caiu um pouquinho, melhorou um pouquinho a perfusão, você está, beleza, acho que estou tranquilo, posso voltar para o consultório. Se no PA não valeria a pena ter um segundo start, caso esse cara choque, sabe? O que vocês acham? Na verdade, a Vivian Eu depois sei que até... você falou o negócio, né? Assim, o protocolo é institucional, é para os outros setores, né? Então pode ser difícil, mas ficar essa ponderação assim para o PA, né? Que a gente vai ver esse cara, a gente não vai estar com esse cara tão na mão igual no CTI, sabe? E na unidade de internação também, muito menos. A gente vai estar muito mais na mão do que na unidade de internação. O cara vai estar dentro de um quarto, né? Eu acho, Bernardo, que na verdade talvez seja até ela aconteça até mais o contrário, né? No dia de um plantão muito tumultuado do PA, né, com muita ficha verde, e que o emergencista vai ter que ir lá ajudar, dar apoio àquele negócio, e o paciente está lá na observação lá, e que você vai conseguir ver ele depois só de umas 3 horas, mais ou menos, um PA bombando, aquele fluxo extremamente grande, talvez isso até ajude, porque o que acontece? A enfermagem vira uma parceira, né? Porque quando o negócio alertar lá, porque às vezes o paciente chegou bem, e já aconteceu, a gente que olha todos os prontuários, eu já vi, já aconteceu, tanto no PA quanto na unidade de internação, do paciente que chegou estável, bonzinho, e depois chocou lá na observação, entendeu? E aí, esse alerta, ele traz a enfermagem como uma parceira, porque hoje a enfermagem, assim, se ela não tiver, né, um senso, né, um conhecimento de sepse muito adequado, ela vai ver, às vezes, a alteração dos dados vitais e vai ficar por aquilo ali mesmo. Ela também tem um monte de coisa para fazer, ela vai fazer o serviço dela, né? Mas aí, aparecendo um alerta desse para ela, né, ela vai ter que chamar o médico, né? E às vezes o médico não voltou ainda, né? Porque ele não quis, não. É porque ele está apertado fazendo um monte de outras coisas, né? Tá tudo cheio. Então, acho que pode até auxiliar, né? E uma vez que startou, ele não volta mais. A Vivian está até com a mãozinha levantada. O Lauro, eu vou até passar lá na sua frente, que a Vivian entende desse processo tão bem ou melhor do que eu e a Luciana juntos, entendeu? Porque a Vivian também participa. O último comentário, pelo amor de Deus, rapidinho, juro que é rápido. É que, pelo menos, essa é igual, se tiver uma PCR, assim, seria colocar no equivalência, né? Eu acho que tem que ser colocado no equivalência. Essa não pode ser só um registro informático. Essa aí tem que ser uma busca ativa pelo médico. Só isso. Valeu, obrigado. Valeu. Vivian, o Lauro... Deixa só... a Vivian falar. Quer ver o Lauro perguntar, que aí a Vivian às vezes esclarece. Então pode. Vamos lá. Não, porque você colocou... Boa noite a todos, primeiro, né? Vocês colocaram a questão desse deflagrador com esses parâmetros aí do sistema. O MILS estava sendo feito, não estava? Anteriormente, e ele vai ser continuado. A enfermagem, ela vai calcular esse MILS, assim, a gente pode calcular, a enfermagem calcula, sinaliza isso para a gente, vai usar só esse parâmetro do sistema, como é que... Porque estava sendo usado o NILS, não estava? A gente está usando o NILS, né? O paciente que fica mais 6 horas no PA, os enfermeiros fazem o NILS. Então, o paciente, vamos supor, igual o Bernardo falou, muito corriqueiro não ter vaga de internação. Esses pacientes, a cada 6 horas, a enfermagem já faz o NILS para a gente ver a deteriorização desse paciente.
Mas aí, Lauren, difere um pouco, porque esse alerta inclui várias outras coisas, né? Até a chegada de exames laboratoriais, então é o que o Bernardo até perguntou, pode ser que starte novamente. A gente escolheu alguns exames específicos aí para cálculo do SOFA, que vai ser integrado no TASI e vai alertar também o protocolo de CEP, sabe? Mas o NIOS vai continuar sendo feito da mesma forma, mas como sinal de deteriorização e não só específico da sepse. Tá, ok. Beleza? Por exemplo, o SOFA tem uma característica de pedir bilirrubina. Isso sai automático nesse pedido? A prescrição padrão, até que o Flavinho mostrou aí, que a gente vai ter que utilizar, então a gente vai, quem não participou da reunião tem que assistir a reunião, porque vai ter que explodir, na verdade, esses exames para a gente calcular o SOFA. Tem bilirrubina lá na prescrição padrão. Ok. Fechado? Beleza, fechado. Deu para entender? Deu? Vivi, você quer falar mais alguma coisa aí? Oi, doutora Lu, eu queria só complementar, né, pegando essas contribuições que foram colocadas, explicar um pouquinho melhor, né, até do ponto de vista mesmo do apoio da enfermagem. Então, a princípio, como o doutor Flávio falou, essa ferramenta ela é um apoio. E talvez para o perfil do PA, ela não vai ter um acionamento tão grande como na UI e no CTI, como a gente espera, mas ela entra como um apoio, né? E aí a gente vai trabalhar também outras formas, que já era o formato que a gente trabalhava, que é a triagem inicial, né? Pensando que o nosso volume maior é aquele paciente, às vezes, que vai chegar já com sinais, né? Que a gente vai trabalhar, que é 2 Cis mais uma disfunção orgânica. Então, foi isso que foi padronizado. Isso já vai, muitas vezes, ser pegado logo na triagem pelo enfermeiro, né? E aí a gente criou um fluxo rápido junto à enfermagem. Então, toda vez que na triagem isso foi identificado, imediatamente eles têm que acionar o plantonista. Esse paciente ele já vai ser transferido para o fluxo rápido, ele já vai lá para a sala vermelha, né? Para ele ter esse fluxo de atendimento e ele vai ser monitorizado. Então, um pouco daquilo que o doutor Bernardo colocou, independente da gravidade inicial avaliada na triagem, esse paciente ele vai ser monitorizado e ele vai ficar sendo acompanhado como um paciente grave, né? Então, vai ser mensurado todos os dados, a gente vai conseguir, inclusive, ver esse processo de deteriorização, que vai ajudar bastante, né? Junto com o acompanhamento dos exames, que vai ser feito também. Então, isso é um ponto. A gente ainda acredita que a parte da triagem, né, a identificação na triagem, ela vai ser muito maior do que pelo acionamento do TASI. O TASI hoje ele vai ser essa mensuração de dados que foi colocado como protocolo, e aí a gente está estudando junto à enfermagem um mecanismo de trazer o dado da triagem lá para o TASI. Hoje isso não acontece em tempo real, né? Então o enfermeiro da triagem, ele faz todo o processo, ele mensura o dado, mas esse dado ele não vai direto para o TASI. Então a gente tem uma perda inicial aí, onde o mentor, que é esse sistema, não vai conseguir fazer a leitura inicial. Só um minutinho, gente. Então, ele não vai conseguir fazer essa leitura inicial, mas pela triagem, né, que a gente usa, né, o protocolo de Manchester, a gente vai conseguir identificar. Durante a observação, depois que esse paciente entra para a triagem, se ele não foi identificado logo na triagem, durante o momento ali de aguardo para consulta médica, está sendo estudado também, junto ao Pablo e a Raquel, né, que são os responsáveis pela enfermagem, a mensuração dos dados vitais. Hoje, como a doutora Lu colocou, a gente só faz a mensuração, que aí é onde ativa o NIOS, né? E aí tem a possibilidade do mentor acionar após 6 horas de observação. Então, hoje está sendo estudado como uma melhoria de processo mesmo, a gente tentar diminuir esse tempo de dados vitais para que o mentor consiga fazer a leitura desses dados vitais e acionar antes de 6 horas, que também vai entrar como um recurso e um benefício, né? Para a gente ter esse acompanhamento desse paciente que não foi identificado logo na triagem. Porque ele pode sofrer essa deteriorização pós-triagem, né, doutora Lu? Exatamente. E lembrando, gente, a enfermagem ela não abre protocolo de sepsis, mas é função deles alertar. Tá? Então, alguns médicos já chegaram a me questionar, enfermeiro agora está falando que é sepsis ou não. Não é isso.
Na verdade, a enfermagem vai ter uma função de nos avisar, doutor, esse paciente, ele pode ser um paciente que vai ser incluído como sepsis. É ou não é? Aí o Isso. médico vai startar o protocolo. Então, que isso fique muito bem alinhado para a gente também entender que eles estão nos ajudando também, porque eles receberam um alerta. Então, eles vão alertar a parte médica. O Ô, intuito é Lu, mas não é o justamente que esse, né? acontece não, viu? Desculpe interromper, mas a gente é pego já com o paciente lá na sala vermelha, já funcionado, já com hemocultura coletada, exame coletado, ou seja, eu entendo que a enfermagem startou sim. A gente é chamado depois que isso tudo já aconteceu. Não. Aí o que eu orientei eles e alinhei com a equipe paciente com sinal de gravidade vai entrar pela sala vermelha, vai ser acesso venoso, monitorização, oxigênio se precisar, dependendo do dispositivo para a gente colocar, mas a coleta de hemocultura é após a confirmação do médico. Então eu vou Isso. alinhar com a equipe aí de enfermagem isso. Até porque Isso se mesmo, colhe a porque... hemocultura, o paciente tem que internar, porque o convênio não paga. Então, Exatamente. pensa. Exatamente. Então, Então assim, essa vale é alinhar importante, mesmo. né? É Isso acontece. importante Eu vou alinhar com colocar eles. essa questão para a gente amarrar, porque realmente o fluxo não é esse, né? A enfermagem entra como apoio no processo mesmo de auxiliar a identificar esses primeiros sinais, para não deixar que o paciente agrave. Então, ela vai fazer esse fluxo de comunicação rápida, e aí é onde que a gente também pede, né, esse apoio para que, ao ser acionado, o plantonista consiga, né, a gente sabe da realidade do PA, que às vezes é muito complexo, mas que ele consiga também fazer esse fluxo rápido após a chamada para avaliar, né? E aí sim, startar uma possível suspeita de sepse ou até uma confirmação, dependendo das evidências que vocês já vão ter, né, de análise do caso do paciente. Então, isso é um ponto muito importante. O outro ponto que eu queria colocar aqui é que, pelo mentor talvez não ser a principal ferramenta de alerta para vocês no PA, é muito importante que, seja na triagem, identificação, ou seja na avaliação de vocês no consultório, que o protocolo seja aberto, né? Então, ele não precisa ficar vinculado só ao disparo do mentor. E aí, é o mesmo fluxo, tirando a etapa da sinalização do pop-up que vai aparecer. Então, é muito importante que sempre que vocês tiverem essa suspeita, a prescrição seja feita dentro do protocolo de sepsis, né? Aquela tela que o Dr. Flávio mostrou, onde que vai ter todos os exames que foram parametrizados, né? E foram acordados junto a todo o time de sepsis, como pacote de sepsis. Porque assim, o que acontece? Se a gente prescreve fora desse protocolo, não há visualização de urgência nem para a equipe de coleta do PA, e também o laboratório não consegue perceber que isso se trata de protocolo de sepsis. Então, para a gente garantir a agilidade do resultado do exame, a gente precisa prescrever dentro daquela aba de prescrição protocolo de sepsis, porque isso automaticamente já chega para o laboratório, e aí, principalmente para o lactato, né, que é o tempo marcador que a gente tem, eles conseguem liberar esse resultado do lactato em 30 minutos, para que vocês consigam fazer a avaliação e a avaliação de conduta também do que vai ser necessário para esse paciente, né? Então, assim, é super importante. E um outro complemento que a gente colocou como checkpoint de 6 horas, né, é a reavaliação desse lactato. Então, se o paciente apresentar essa alteração do primeiro lactato, tem uma prescrição padrão também dentro daquela mesma tela onde estão os exames, que é protocolo subsequente, que é onde vocês só clicam ali e aparece o segundo lactato já como prescrição para esses casos onde o primeiro lactato ele dá alterado, né? E essa etapa ela é muito importante para a avaliação mesmo do paciente e faz parte hoje do nosso protocolo, né? Então, isso é muito importante. Outro ponto que eu queria colocar aqui, que na tela, quando aparecer o mentor para vocês, caso, né, vocês desconsiderem a suspeita de sepsis, seja porque é um paciente de cuidado de vida, e isso está muito claro, seja porque é uma entrada que deu alteração de sinais e é uma dengue, né, não é sepse, ou se realmente não tem nada de infeccioso e vocês colocarem não e não vão conduzir, vai aparecer uma tela de justificativa. Essa justificativa, ela não precisa ser nada elaborado, mas ela tem que ser uma justificativa clara,
para que na hora que a gente consiga validar esse dado, a gente entenda por que aquele protocolo não foi conduzido, né? Por isso que a gente criou essa tela ali da justificativa para apoiar a gente na avaliação desses casos que são descartados, né? Ô, E Vivian, acompanhamento e a desse PA até gente, para a linha. e a gente consegue ver quem está fazendo justificativa, tá, gente? Então não põe Sim, pontinho, pontinho, sim. pontinho, x, não, que a gente vai ver, tá? Sim, inclusive a gente já está rodando alguns testes, né? A ferramenta ela está ativa no sistema do TASI desde segunda-feira. A gente tem uma equipe que todos os dias estão se encontrando para poder avaliar todos os casos que foram deflagrados pelo Mento. Então a gente olha ali desde do início da deflagração até a condução final. E essa justificativa é muito importante, né? Então, assim, sempre deixar uma justificativa clara e coerente, de fato, com a avaliação clínica do paciente, né? Pontinho, pontinho, realmente fica mais complicado e a gente acaba não conseguindo perceber qual foi a conduta que foi tida em relação àquele paciente, tá? Então, isso é um outro ponto muito importante. E aí, essa questão da enfermagem também, o que acontece? Toda vez que abrir o protocolo, seja por causa do pop-up do mentor que sinalizou, né, uma alteração, seja durante a triagem, seja na própria avaliação médica, né, nos consultórios, vai ser startado esse fluxo. A gente pede, né, para que vocês abram a prescrição do protocolo e acionem a enfermagem. Compartilhe essa informação com a enfermagem, porque nós criamos uma outra forma de monitoramento, onde a enfermagem, a partir da confirmação de vocês de suspeitas de sepse, eles têm um template especial dentro do TASI, onde eles vão monitorar todas as etapas até a transferência desse paciente, né? Então, ali eles vão acompanhar se foi coletado dentro do horário, se o antibiótico realmente foi prescrito, né? Se o lactato deu alguma alteração, se foi feita reposição volêmica, se indicado. Então, eles vão entrar nesse apoio também de monitoramento do processo de sepsis para que a gente consiga que realmente todos os marcadores sejam cumpridos naquele prazo de 1 hora. E aí, um outro ponto que a gente discutiu bastante também foi a priorização desse paciente de sepsis, né? Então, todos os setores que entram no apoio do PA, unidade de internação, CTI e principalmente a gestão de leitos para essa movimentação, toda vez que foi sinalizado que é um paciente de sepsis, esse paciente ele vai internar e ele vai entrar com uma ordem de prioridade para que ele também não fique tanto tempo e isso não onere tempo de vocês também na reavaliação desse paciente lá no PA, né? Principalmente nesses perfis que a gente está tendo agora nos últimos meses, né? Onde o volume de atendimento de vocês aumentaram muito. Então, já foi acordado com todos esses setores para a gente conseguir fazer a movimentação e esse paciente ser recebido. Então, os registros, eles são extremamente importantes para que na transição do cuidado desse paciente, a equipe que for receber, ela já entenda que esse é um paciente séptico, em que momento que ele está, se já foi colhido, né, e já foi feito todas as etapas da primeira hora, se está algo pendente, para que eles consigam receber esse paciente e dar condução, né, no caso. E para isso, a gente criou também uma parte dentro do SBAR, que hoje é a ferramenta que a gente usa de transição de cuidado oficial, né, dentro do Horizonte. Dentro desse formulário, vai vir tudo que foi feito em relação a esse paciente de conduta. Então, por isso que é muito importante evidenciar todo o processo, né? E aí a gente está pedindo muito apoio, tanto para a área da enfermagem quanto para a área médica, para que essa comunicação seja efetiva e a gente consiga garantir uma transição segura para esses pacientes, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar aí para vocês. Alguma outra dúvida, gente? Henrique, quer falar alguma coisa, Henrique? Ô, Lu, acho que não tem aquele assunto sobre o antibiótico do pronto-socorro, sabe? Uma vez eu tinha passado por essa situação, aí eu fui ler um pouco a respeito, e aí eu estava vendo um texto até da medicina paliativa mesmo e tal, e falaram que muitas vezes a melhor conduta é começar mesmo. E aí, assim, se o paciente apresentar uma melhora do quadro com o antibiótico que você começou, aí tudo bem. Mas se ele estiver persistindo ou piorando, aí a discussão entra em você aumentar o espectro do antibiótico, sabe? Aí não, aí você vai e para. Mas, assim, aquela primeira conduta do pronto-socorro é uma conduta tranquila você iniciar o tratamento. Aí depois, com o tempo,
a família vai absorvendo, o paciente vai mantendo o quadro, a equipe assistente vai conversando, e eles entendem que aí, então, não é de qualidade de vida ficar lá persistindo e aumentar antibióticos, enfim, sabe? Então, essa Exatamente. é a respeito. E depois também, Henrique, quando ele acaba internando, né, o pessoal vai ter mais tempo, né, do que vocês, né, vai ter uma maior vivência com a família, e até a gente também, eventualmente o pessoal chama para dar apoio, então, assim, tem uma estrutura maior para a gente poder definir até se escalona ou não escalona, se desescalona, né, o antibiótico, Quando mas eu acho que você entra nesse é. assunto lá, né, Flávio, aí acaba que, sei lá, aí fala, não, tem que discutir com o meu irmão, aí vai ligar para outro, que vai ligar para Não outro. tem jeito, Né? né? E na hora E que você quase vê, você está sempre, gastando um tempo ali violento ali, né? E o quase, pronto-socorro não para de chegar, né? não, e Não quase para. sempre, eu vivo isso muito na GEMOV, no pré-hospitalar. O acompanhante que está com o paciente não é aquele que cuida do paciente. E ele não sabe nada. Então, assim, na dúvida, dá um antibiótico, trata da melhor maneira possível e depois a gente ajuda a clínica médica lá em cima, né, nessa questão de decisão de ajuste de terapia antimicrobiana, a infectologia ajuda lá também. Então, assim, na dúvida, trata. Acho que o Bernardo quer falar mais alguma coisa aí para fechar. Não, sugestão assim que eu já pensei para troponina é a gente fazer, seja um troponina, seja Lactato? pelo que que eu já entendi checando ali a diretriz AS, a nossa troponina não é ultrassensível, né? Que a que está preconizada lá da Siemens não é a que a gente tem. Então, entendo ali que é razoável que a gente faça um 0,3, assim. Aqui a gente acaba fazendo 0,1 no baixo risco e no alto risco vai internar mesmo, deixa fazendo CTI até com tempo maior. Nesse mesmo jeito assim, que essa troponina pode ser casada, na troponina eu até peço duas na mesma prescrição e deixo como observação, só que a observação lá no PA, depende deles colocar o cursor do mouse em cima, para enxergar a nossa observação. Fala, coletaram 1 hora após a primeira. E muitas vezes isso fica cegado. Se não teria jeito de, tanto para troponina, aproveitando a deixa, mas com o lactato... A gente já olhou isso, B, de não, tudo quanto é jeito, não teve jeito. Não tem jeito? Não, eu, Flavinho, Fred, todo mundo queria isso. O lactato já colhe o primeiro e vai coletar o segundo. Mas não... E a outra, por que 6 e não 2 horas? Você fala o segundo lactato? Isso. Na verdade, a gente colocou 4, né, Luciana? Assim, até 6 horas, né, depois, né, que a gente colocou. Na verdade, foi um consenso da gente lá, de analisando lá. Doutor Bernardo. A dinâmica do setor, né? 6 horas, na verdade, é o que o ILAS classifica como checkpoint. Ele fala que nesse período, entre o start do protocolo e até 6 horas depois, a gente tem que fazer um processo de avaliação hemodinâmica desse paciente e da reposição volêmica que foi realizada, né, se for necessário. E aí, institucionalmente, a gente colocou nessa etapa de checkpoint, né, que seria esse período aí do start até 6 horas, a coleta de um novo lactato, e aí, por discussão, né, de todos os coordenadores, ficou padronizado na instituição que, se o primeiro lactato der alterado, a gente colhe um segundo com 4 horas. E 6 horas, Bernardo, é o tempo máximo. Na verdade, é onde a gente vai checar, entendeu? E o TASI, o que acontece? Ele entende cada prescrição como um documento novo, então por isso que ele não consegue já deixar uma prescrição engatilhada para depois, então tem que fazer ela de novo. Não, beleza. Aí fica tranquilo que, assim, obviamente, vai ser uma condução caso a caso e tem aquele cara que a gente vai querer fazer um segundo lactato rapidinho, assim, em 1, 2 horas e tal. Estou querendo ver, né, principalmente se o cara estiver acidótico, vai querer outras respostas, acabar vindo um lactato também, né, em 2 horas. Aí tudo bem. Se for um corte, é só para a gente estar falando mais no sentido de não... até 6 horas, dependendo do perfil do paciente, pode ser um paciente que seja muito, entendeu? Mas ok, eu entendi o ponto aí.
Mas isso aí vai ser caso a caso mesmo. Obrigado, gente. Nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Bom, acho que é isso, então. A gente agradece aí a participação da Ô, Lu, Vivian. Oi. só uma pergunta que me veio aqui agora. Quando, assim, teoricamente, né, a gente coleta cultura só com paciente internado, né? Isso. No protocolo, a gente faz a coleta antes da internação? Não, no protocolo a gente pode fazer antes da internação, só que se a gente coletar e aí, não era sepsis, aí a gente não pode tomar o prejuízo, entre aspas, né? Aham. Então, provavelmente esse paciente vai internar. Mas se você foi lá, avaliou, não, febre, hipotensão, tá tudo certo e tal, essa primeira coleta pode ser ainda sem internação, né? Tranquilo. Pode, tranquilo, não tem problema, desde que converta em internação. E até porque essa hemocultura tem que ser o mais rápido possível, né? Até para a gente conseguir administrar o antibiótico. Essa internação seria apenas o gerar necessidade de vaga, né? É apenas gerar necessidade de vaga, mas mesmo se você não fez, vamos supor, internação ainda, você pediu a hemocultura, ainda está com atendimento do PA, o convênio paga se converter para internação. Então, esse doente ficando na instituição, o convênio vai pagar. Só não paga se for liberado para casa. Não, beleza. Obrigado. Fechado? Nada, eu que agradeço. Então, acho que é isso, né, gente? Agradeço o Flavinho aí, a Vivian, a participação, a disponibilidade de sempre aí por estar apoiando o PA. E acho que essas reuniões, né, a gente tenta manter uma pontualidade, passamos um pouquinho aí, mas são muito importantes para a gente poder alinhar com vocês como que vai ter a assistência, né? Porque a gente fica um pouquinho, parece distante, mas não distante, trabalhando arduamente aí para melhorar os processos, né, do nosso setor. Mas a gente precisa também da opinião de vocês, assim que a gente começar a rodar, já começou, né? Assim que foram aparecendo os pacientes com sepsis, me avisa, manda no meu WhatsApp, apareceu uma sepsis, startamos aqui o protocolo, avisa a enfermagem, para que a gente possa ocorrer com tudo da forma que a gente imaginou. E a gente está sempre em busca de melhorias, em busca. Quando eu comecei na coordenação, só tinha essa análise de sepsis no pronto atendimento. Hoje a gente tem na UI, hoje a gente tem no CTI. Então a gente vê assim, que se a gente sempre está correndo atrás, né, para melhorar o processo da assistência e como ajudar também vocês que estão lá atendendo o doente a sempre estar atentos aí, nesse caso, na sepsis, né? Agradeço aí todo mundo, valeu pela participação. Ô, Lu, aí. Fala, uma coisinha só para Vivi, assim, que é importante, quando eu falo aí, assim, a enfermagem, às vezes, assim, eu não estou tecendo de forma alguma uma crítica. Eu acho que ela está sendo proativa e muitas vezes é extremamente útil, entendeu? É só a questão do formato mesmo que eu estava querendo saber a hora certa, né? Porque houve uma contradição que eu estava acostumado a ver de outra forma. Mas eu acho bem ok, assim, que a enfermagem age dessa forma, assim, do meu ponto de vista, tá? Não, beleza. Claro, doutor Bernardo, e assim, é bom, né, o senhor ter colocado isso, porque a gente alinha melhor o fluxo e o intuito realmente é a parceria, né? A enfermagem entrar nesse apoio, principalmente nesse fluxo rápido que muitas vezes a gente precisa fazer no PA, e com o volume de atendimento a gente sabe que às vezes é muito complicado, então a gente vai alinhar direitinho com a equipe de enfermagem para realmente esse fluxo acontecer da forma que ele tinha sido previsto no protocolo, tá bom? Isso. Obrigada por você ter sinalizado. Vivi, eu conto com seu apoio para isso, tá? Só para avisar o pessoal da enfermagem que o start é médico. Então, aí eu os meninos alinho aí com sim. o Pablo e com a Raquel. Pode ficar tranquilo. Fechado, tá? então. Obrigada, então tá bom, viu, gente? Boa Muito noite. obrigada. Boa noite para todos. Obrigado aí para todo Boa mundo. noite, Mais essa obrigado, oportunidade gente. aí, tá bom? Boa Valeu, noite para todo Flavinho. mundo. Obrigada. Boa noite. Bom descanso, Valeu, Flavinho. gente. Abração. Valeu, Vivian, Lu e todo mundo.